Olá, sou Gilvan Barreto. Vamos analisar um pouquinho hoje sobre o Bahia, que, por sinal, joga hoje na Fonte Nova contra o Fluminense, onde para mim é um teste bacana para o Bahia ver as forças e ver como é que está de fato o elenco, o time, porque Campeonato Baiano para mim não é parâmetro de você 7 jogos, 7 vitórias, com folga, goleada e tudo mais. Eu acho que não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, naquele jogo que o Bahia estreou ganhando, não desmerecendo o Bahia, mas o Corinthians estava mais voltado para o jogo do Flamengo, que era a decisão que acabou até ganhando com folgas. Então eu acho que hoje é um teste legal para o Bahia. Assim, eu não acho que o Bahia se reforçou esse ano para eu colocá-lo num patamar acima do que ele fez nos últimos 2 anos. Eu acho que, até de acordo com as contratações que foram feitas, eu acho que o Bahia vai ficar nessa faixa etária aí de sexto, sétimo, oitavo. E se for muito legal, pode ficar em quinto. Não acho que seja nem menos nem mais do que isso. Vai ficar nessa faixa aí, a não ser que mude assim da água por vinho as coisas, as contratações, o que eu não acredito. E falando um pouco sobre o que o Bahia contratou até agora, eu acho muito pouco. E quando eu falo pouco, não é que são jogadores ruins, é que para o nível que o Bahia chegou, para a condição que o grupo tem de contratações, eu acho que é muito pouco. O que acontece? Na vida, a gente se frustra pela expectativa criada. Eu acho que hoje a expectativa do torcedor do Bahia é ficar em oitavo lugar, não é fazer meio de tabela, não é não sofrer, não. O torcedor do Bahia quer ficar entre os quatro, um terceiro, quer brigar pelo título, porque vê que tem condições para isso. O grupo tem dinheiro para contratar jogadores, sabe? Agora, me parece que a política do Grupo City é, de fato, contratar jogadores como contratou agora o lateral direito, o Roman, o Roman Gomes, um jogador de 22 anos que está começando a maturar e tal. É um jogador que pode ser baita de um jogador lá na frente, mas hoje, agora, não está pronto. Não é aquele cara de chegar e botar Gilberto no banco, entende? Diferente, por exemplo, do Palmeiras, que está aí trabalhando para contratar o jogador que era do Fluminense. Então, assim, o Flamengo contratou agora Paquetá por 40 milhões de euros, jogadores prontos para chegar e resolver, apesar de Paquetá não ter resolvido na decisão, pelo contrário, perdeu um gol debaixo da trave. E ontem ele, para mim, falhou no contra-ataque do Internacional. Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Bahia ele não contrata jogadores prontos. São poucos aqueles jogadores que o Bahia contrata para chegar e já jogar como titular. O Bahia investe muito em jogadores pensando em um lucro futuro. Não está errado. Só que olhando pelo prisma, pelo lado do torcedor, o torcedor, cara, ele quer título, ele quer uma campanha excepcional, ele quer se destacar, ele não quer, não está pensando em ganhar dinheiro, entende? Então eu acho que deveria ter uma mescla de bons jogadores, jogadores prontos e promessas da base, promessas, jogadores novos, sabe? Para você enxertando aos poucos ali no time. Eu acho que o Bahia não vai lutar por nada além do que uma quinta, sexta posição, na minha opinião, se permanecer com esse elenco que está aí, sabe? É um time que não tem uma marcação, um vigor físico voltado para a marcação, um time muito técnico, muito bom. Porém, hoje não vale só você ter um time técnico, você tem que ter a garra, você tem que ter o físico, a imposição física, vide a decisão de Corinthians e Flamengo. O Flamengo é infinitamente superior ao Corinthians, porém, entretanto, o Corinthians, é, cara, os caras estavam lutando por cada bola, como se fosse um prato de feijão, sabe? Então isso vai muito, muito se levar em conta nesse campeonato. Eu acho que o Bahia ele deixa um pouco a desejar nessa parte aí. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Grupo City
não é exatamente aquilo que o torcedor do Bahia sonhava, certo? Me refiro só em questão do tipo de contratações. São contratações que você deixa de contratar e, na verdade, não é pelo dinheiro, é pela filosofia, é pela política do clube, que é lucrar, que é ter jogadores para no futuro você revender por um valor bem maior do que o que você investiu. Não sei se o grupo está preocupado no Bahia ser campeão brasileiro, ganhar um título de relevância. Eu acho que. E o torcedor ele não pode se acostumar com o fato de ficar em quinto, em sexto, em sétimo e achar que está tudo bem, porque toda a vida lutou para não ser rebaixado. Eu acho que é muito pouco, entende? Afinal, hoje o Bahia não tem uma associação, um presidente para você reclamar, mandar alguém embora. Não, é uma empresa que você praticamente você pode criticar, você pode protestar, mas não vai mudar nada no conceito, na política deles trabalhar, entende? Então eu acho que eles deveriam eh, olhar mais um pouco nesse sentido aí de contratar jogadores de envergadura do nível do grupo. Como, por exemplo, eles fazem lá no Manchester City. O Manchester City contratou um jogador de 500 milhões agora, mais de 500 milhões, o Semenyo. Chega e resolve. Contratou o meio, o 10 lá, chega e resolve. Eles não contratam menininho lá para testar, não. O Bahia, eles estão fazendo isso daí. Então, tem que abrir o olho, porque, na realidade, não é bem o que o torcedor do Bahia quer. Ah, beleza, você vai ficar olhando, né, por exemplo, o rival, o Vitória, que fica lá na rabeira. Poxa, mas quem quer esse pensamento medíocre? Não, você chegou a um patamar que você quer lutar com o Flamengo, cara, para ser campeão. O Flamengo não é SAF. O Flamengo não tem dinheiro infinito. É uma associação. O Palmeiras, idem. O Cruzeiro é SAF, mas tem lá um cara que bota o dinheiro. O Grupo City é gigantesco. Então, o torcedor do Bahia, ele quer times melhores. Ele tá vendo que tá faltando ali um centroavante, ele quer contratar um matador, um cara que chegue e resolva. Então falta isso ao Grupo City, entendeu? É muito lindo a gente falar que é SAF, é isso, é aquilo outro, mas na hora H não estou vendo essa mudança de patamar. No, mudamos de patamar no sentido de não lutar por rebaixamento, não ter sofrimento. Só que aí, cara, tudo é proporcional. Hoje a briga tá nas cabeças. Não é admissível o Mirassol chegar em quarto sem nenhum tipo de dificuldade e o Bahia SAF, Grupo City, não chegar. Não chegar, ainda não chegou uma Libertadores de maneira direta. Então, não chegar às semifinais de uma Copa do Brasil. Já vamos para o quarto ano de Grupo City aqui no Bahia. E a gente não chegou ainda numa semifinal de Copa do Brasil, onde os semifinalistas foram times que, na minha visão, estão abaixo do Bahia financeiramente. Porque Cruzeiro, Corinthians, Cruzeiro está investindo mais, não que a SAF é mais poderosa, mas o cara está investindo mais em jogadores prontos. Corinthians que só anda endividado, transfer ban e tudo mais, não tem um time melhor que o Bahia. Vasco, Vasco e o Fluminense, que agora está melhorzinho, mas ano passado não via melhor que o Bahia. E o Bahia, cara, quem acabou ganhando a Copa do Brasil foi o Corinthians, que na minha opinião inferior ao Bahia. Então é inadmissível esse tipo de situação, sabe? Eu acho que o grupo deveria nem só pensar na questão de ter o retorno financeiro no jogador novo, mas também entender que aqui no Brasil, se você passa numa Copa do Brasil de fase, o dinheiro que você ganha é muito maior. Então, se o Bahia fosse campeão da Copa do Brasil, ele ia ganhar uma fortuna. Então, falta um pouco disso ao Grupo City, sabe? Então, esse é o meu entendimento por hora sobre o Bahia. Vamos aguardar o jogo de hoje contra o Fluminense. Eu acho que é um bom teste, pau a pau. Vamos ver como é que o Bahia vai se comportar nesse jogo aí. Em breve a gente fazemos outros vídeos. Ok? Obrigado.
Tchau, tchau.